Lost Lilith, por exemplo, vai ser uma obra longa, galera. Assim, não o One Piece 2, mas vai ser uma obra longa, assim. Mas tem um limite de capítulo que eu penso. Manu, você está fazendo certo. Uma obra longa para comunidade online. Por causa que a comunidade online, ela não quer coisa... Ela tem dois tipos de consumos. Ela tem consumo rápido, que é os de espirro, que é os de 3 minutos, que para mim não ensina nada. E tem o de consumo rápido. E tem o de consumo lento, que é o vídeo mais demorado, uma live ou coisa do tipo que a gente aprende. E quando a gente pega um livro para ler, qualquer obra para ler, a gente não vai consumir a obra diretamente num dia. A gente vai consumir a obra ao decorrer de anos de material, por causa que, vamos falar, a própria Turma da Mônica. Cada hora ela passou a ser renovada depois que o Maurício Souza percebeu, putz, criança não dá mais, vamos fazer a Turma da Mônica agora adolescente. Agora adolescente não dá mais, vamos fazer desadulto. Entendeu? Adulto não dá mais, vamos fazer a Turma do Penadinho, depois que morre. Não, por causa que não tem como. Sim, é o universo inteiro. Por causa que você não tem como. Você está fazendo uma obra, você tem um certo público, uma idade de público. Aquela idade de público, você já passou da tua idade, você vai ter que renovar para um público mais velho e também trazer um público novo. Sim, para o público crescer junto também. Porque a obra tem que crescer com o público. Se você só fica estagnado naquele público, a obra não cresce. Aqui. Eu tô que nem o Oda, eu vou ficar 500 anos escrevendo isso aí, galera. Vai ter 50 arcos. Não, mentira, eu já acelerei muita coisa, tá, gente? Então, graças a Deus que a gente tá com 12 capítulos, porque poderia estar muito mais atrás o desenvolvimento, mas tem muita coisa que eu acelero. Inclusive, isso foi um elogio recente de uma recém-leitora, uma leitora recente, que ela falou assim, nossa, eu adorei como as coisas no seu quadrinho acontecem rápido, assim, levemente rápidas. Porque ela estava acostumada com mangá e assim, mangá normalmente demora muito, porque como eles publicam semanal, eles têm que ficar enrolando um pouco para o público ficar acompanhando. Então, tipo, ou que nem anime, né? O Naruto lá correndo durante 5 episódios ali, o negócio infinito. E ela gostou muito porque, tipo assim, acontecem levemente rápidos. Assim. Eu tento não correr tanto com a história, mas eu tento manter um ritmo de coisas interessantes acontecendo. Os personagens, eles têm um momento de respirar, mas sempre tem alguma coisa acontecendo ao mesmo tempo. Sim, mas o você respirar, assim, o pessoal fala, o artista, viver de artes aqui no Brasil não, é difícil, a gente tem que ter 2, 3 empregos, não tem como. Eu digo que eu tenho canal e eu trabalho aqui no escritório da minha mãe e também tenho um canal que ainda não monetizou e estou tentando fazer monetizar. Mas eu penso o seguinte, quando a gente está trabalhando com artes, a gente tem que pensar. E a gente tem que pensar nesse público que você traz. A sua obra, eu achei... O traço, como eu falei, é muito fofinho, me atrai. Mas o carinho que você tem pelos personagens, a personificação que você coloca nos personagens, como você falou, alguns são profundos demais, outros são mais rasos. Mas isso é um retrato que você consegue expressar. Você gosta de expressar os sentimentos. Hoje em dia, as pessoas esquecem. Eu tô lendo muita coisa, mas tem muito quadrinho que estão esquecendo de expressar os sentimentos. Só querem jogar. Sim, sim. Eu gosto muito dessa parte de expressão. E assim, a questão do traço fofo, eu acho que foi mais um traço que eu desenvolvi. Mas hoje em dia eu vejo isso como uma vantagem, porque eu acho que se eu tivesse um traço muito maduro, muito sério, eu acho que o quadrinho ele ia ficar muito pesado. Porque tem muitos temas que, assim, agora, chegando no arco atual, eu acho que isso vai ficar mais escancarado. Acho que, assim, nos primeiros capítulos isso fica menos, assim, fica mais subtexto. Só que nos capítulos atuais tá cada vez mais escancarado, assim, temas de, nossa, batalha e luta, sangue e tal.
Mas assim, com os flashbacks dos personagens que vão chegando, e eu acho que o traço fofo foi uma vantagem para não ficar tão violento e não assustar um público mais novo, aquele público que gosta mais ou menos de séries assim, nessa pegada. Eu acho que é um equilíbrio que eu tento manter, assim. E ainda mais que é preto e branco. Então, assim, cenas de sangue não parece que é sangue ali, então tá de boas. Eu acho que isso acabou sendo Mas, uma olha, vantagem. o seu quadrinho não precisa ter tanto sangue. Teu quadrinho tem profundidade psicológica. Sim, sim. É isso que eu tô. Isso que a gente. Você falou de sentimento, teu quadrinho tem propriedade de psicologia. Fico muito feliz Tipo, com isso. você estudou um pouco de Jung, de Freud, de, sabe, Schopenhauer, você estudou, leu esse material que dá para perceber para colocar nos seus personagens. Eu sempre gostei muito de ver análise de outros personagens e ver muitas análises assim de personagens literários também, tipo assim, análises psicológicas no caso de personagem. Então, tipo assim, toda essa base de como retratar, assim, eu acho que foi uma das partes mais legais, assim, a parte que eu mais gosto de desenvolver personagens, esse lado psicológico deles. É um pouco difícil de transmitir isso, às vezes, nos diálogos entre os personagens, não é fácil. Inclusive, faz tempo que eu não faço um desenvolvimento assim aprofundado dos personagens, porque a maioria dos personagens que eu já fiz, já preparei esse material de cada um deles, já existe na série, então, assim. Mas é um aprendizado constante, assim, eu gosto muito. Por causa que quando você preparar, você chama o público, quando que foi assim, você está se sentindo realizada, tá vendo que está faltando, tá alcançando mais público, só que ao mesmo tempo você vende lá naquele ponto que eu vi no seu Instagram. Mas você falou que já vendeu da Anime Friend para o evento aqui em São Paulo. Mas até eu comentei com você agora há pouco. A Ponte Rio São Paulo, eu creio que vai ser a porta de caminho para suas HQs. Com certeza, com certeza. Então, com essa porta aberta. Aberta a oportunidades diretas. Aqui, temas filosóficos sejam importantes, feitos não baseados em violência, mas para serem dinâmicos, para explicar. Sim, É árida. Só que o porém, as pessoas têm hora que. Tá, você vai ler qualquer livro de filosofia, qualquer coisa. Para você entender, você não vai entender a obra logo de cara. Você vai reler, reler, reler. Por isso que estudar psicologia, filosofia é um estudo abrangente. Você nunca vai entender uma obra só por uma vertente, e sim por várias. nossa, sim. Até o próprio estudo da mente, você tem várias vertentes, você não tem uma vertente só. Sim, eu acho até importante esse incentivo às pessoas lerem, tipo assim, mais de uma vez, diversas obras, lerem mais de uma vez, reler a obra. Tipo, você acaba de ler a obra, você relê. Não só o autor, no caso, leitor mesmo. Você está consumindo uma obra, você relê. E aí, tipo assim, reler, reler, reler. Porque às vezes você lê a primeira vez e você tem uma interpretação, às vezes tem outra. Eu acho que é muito importante as pessoas terem esse pensamento crítico de ver o desenvolvimento do personagem, refletir sobre o desenvolvimento da história. Porque foi tudo aquilo que o autor pensou na hora de escrever. Então, querendo ou não, quando o leitor faz isso, ele valoriza o trabalho do autor. Então, Sim. assim, eu acho que é muito importante essa perspectiva. E uma coisa que, além de valorizar o trabalho do autor, quando você, vamos dizer, muitos personagens você coloca, se você for ver, na parte, tipo, amizades suas, você pega referência de amizade, você pega referência de pessoas conhecidas, de um fator que aconteceu naquele momento, para você trazer de forma sutil, mas sem prejudicar a pessoa, coisa do tipo, só de forma sutil, se você ver. Exatamente. E, Manu, quando você preparou o Lost Lilith? O Lost Lilith tá me enrolando a língua. Todo mundo se enrola, é normal, é normal. Até eu às vezes falo errado. Não, não tem jeito certo de falar também. Isso aí foi como se popularizou, mas. Só que quando você colocou esse vamos dizer,
é um HQ estilo mangá. Então, vamos dizer, tem a parte de você pegar esses tracinhos fofos de mangá e trazer essa delicadeza. Você, como desenhista de HQ, você passou por, assim, por reavaliar, faz uma reavaliação semanal ou mensal deles, como tá saindo a situação? Eu costumo fazer isso antes de cada capítulo, e às vezes eu já fiz retoques em capítulos iniciais. Então, tipo assim, a cada leva de capítulos que sai, eu releio os capítulos anteriores, vejo o que tá prejudicado na obra, o que pode melhorar. E às vezes eu ajusto também, tipo, coisas mais técnicas, assim, de ir refazendo, assim. E aí eu avalio, assim, com certa frequência, mas se a gente ficar muito preso a ver, tipo assim, direto que a gente poderia ter feito melhor, eu acho que a gente acaba ficando num vício de ficar refazendo tudo. Então eu fico Sim. assim, foi assim. E aí, assim, o que eu posso melhorar para o próximo capítulo? Eu costumo focar em como melhorar aquilo no próximo. E assim, boa noite, eu disse. Opa, tava fora da live por um tempo, sem problemas. Mas assim, você tá produzindo uma HQ com romance. Só que esse romance, ao mesmo tempo, tem essa parte de vampiros, e a gente comentou de vampiros meio por cima logo no começo da live. Mas Priscila vamos. tem mais vampiro do que Lost Lilies. Lost Lilies é mais criaturas mágicas, mas tá aí também. Mas é por causa que criaturas mágicas, você quer queira, se você pegar na parte esotérica, você pega vampiro, demônio, anjo. Vários tipos. Não tem como. Você tá falando. Uhum. Ó, até só pra você ver, eu tiro tarô, tá? Eu sou Vários tarólogo, seres, faço mapa astral, tudo isso. seres fantásticos no geral. Isso aí. Sim, só pra você ver. Mas, gente, fazer uma HQ com seres fantásticos, vampiros, fantasia, você bebe a fantasia de qual. Até você falou que tem Steve. Até você tinha comentado lá nas suas HQs que tem um pouco de Steven Universe. Você gosta tanto assim de Steven Universe? Eu gosto bastante. Assim, uma animação que marcou muito minha infância, assim, para adolescência, assim, que eu gostei muito, que me acompanhou, assim. Eu sempre gostei mais do, não tanto da questão da mitologia do Steven Universe, mas assim, mas eu sempre gostei do fato dos personagens terem muitas emoções e isso ser abordado profundamente ali na obra. E assim, mas, por exemplo, no caso das criaturas fantásticas, eu já me inspirei muito assim, em diferentes folclores, por exemplo. Deixa eu pegar uma referência. Eu costumo misturar, assim, tem algumas criaturas mágicas no quadrinho que são uma mistura. Por exemplo, tem mistura de fauno com lâmina, que são de folclores diferentes. Aí tem, por exemplo, referências a folclore russo com folclore europeu, com folclore brasileiro. Costumo misturar um pouco isso, assim, porque ter diferentes referências para ficar uma coisa bem diversa, assim, do design das criaturas e tal. No Entendo, universo. mas assim, quando você pega folclore europeu, folclore brasileiro, você mistura, mas você percebe que muitos seres ao mesmo tempo também se falam, se você for ver. Sim, muitos são parecidos. Tem Por muitas causa que semelhanças. um fauno, se você for ver, é parecido com. Um fauno de fogo é parecido com um curupira. Exatamente, exatamente. Por exemplo, tem muitas criaturas assim que dessas mitologias que são muito similares umas com as outras. Né? Tem vários, naquela parte dos egípcios, tem várias que você encontra coisas similares em outras lá do outro lado do Mas mundo. a gente vai ver Isso é vampiro. muito legal. Assim, até que vai sair a entrevista na quarta-feira de Antologia de Vampiros, você vai descobrir que tem conto vampírico real em todo mundo. Exatamente, exatamente. É uma coisa universal, assim. Que nem eu entrevistei aqui também da Alamo Edições, que vai ter. Que quando teve a antologia do lobisomem, tem contos de lobisomens em todo mundo. Com um fator diferente. As culturas estão ligadas.
Os Exatamente. fatores são diferentes da criação deles. Uhum. Exatamente, eu acho isso muito interessante. E isso fortalece também quando você está criando um mundo fantástico, né? Que ele se torna aquilo ali incrível, né? Quando você começa a botar referências também disso. Boa noite, Cássia, minha amiga. Mas a gente tem que falar o seguinte: quando uma cultura se fala com a outra, mas também não se fala. Que vamos dizer, vamos colocar os demônios que são ditos na parte de, de Astarote, essas coisas. Se você pega no mitologia judaica cristã, aí você pega a outra mitologia